Câmara Federal resolveu, em votação por unanimidade, acabar com o voto secreto em Brasília. Esta decisão deve se estender para as Assembleias Legislativas e câmaras municipais em todo o Brasil. Aqui no Acre, em virtude de lei de 1997, de autoria do então deputado estadual Márcio Bittar, todas as votações na Assembleia já são abertas, para evitar aquele conluio, aquele jogo de interesses comuns das votações secretas. Eu recebo em nossos estúdios para bater um papo sobre esse tema, sobre o convite do seu partido a Marina Silva, o deputado Astério Moreira, do PEN, líder do governo na Assembleia Legislativa. Deputado, boa noite. Boa noite, Alan. Que bom estar aqui com você mais uma vez. Inclusive, eu estou com a gravata verde, amanhã é o dia da Amazônia. Você está bem? Estou ecológico hoje. Rapaz, vem pro PEN, Alan. Já estou no PRB. Obrigado pelo convite, querido deputado Astério. Deputado, a decisão... Primeira decisão catastrófica de quarta-feira da semana passada, quando a Câmara manteve o mandato de Natan Donadon. Para se ter ideia da repercussão negativa, o próprio Supremo resolveu cancelar a sessão que mantinha no mandato um deputado condenado por peculato, formação de quadrilha, a 13 anos de cadeia, onde estava preso. Em última instância a condenação. No Supremo. Acabou. Uma mancha que talvez fique para a história da política brasileira e da Câmara Federal. Já entrou. Ato contínuo, acontece a votação que acaba com o voto secreto. Na Câmara Federal, deve ser estendido ao Senado e etc. Em primeiro lugar, deputado, como é que o senhor acompanhou esses dois episódios e se esse fim do voto secreto pode mudar alguma coisa nas decisões do Legislativo brasileiro? Alan, eu quero cumprimentar os seus telespectadores aqui. Então, o que eu penso é o seguinte: quando eu vi aquela sessão que não cassou o mandato do deputado federal Donadon, preso por corrupção, condenado na última instância, eu falei, esse pessoal é louco, é maluco, esse pessoal só pode ser louco, não tem outra explicação. Na conjuntura nacional, a sociedade brasileira acaba de ir para as ruas exigindo mudança, exigindo ética, e a Câmara dos Deputados, vergonhosamente, toma uma decisão daquela. Agora, sempre não tem um mal que não traga um bem. A pressão foi tão grande que a Câmara se viu obrigada a dar uma resposta para a sociedade e acabou com a votação secreta. É muito bom, por quê? Porque o eleitor vai ter a capacidade agora e vai ter a transparência de ver o voto do seu deputado federal. Primeiro ponto, a população vai ver quem é quem. E segundo ponto, o próprio governo que tem a sua base vai saber quem é quem. Então, vai ser muito bom, porque não vai ter aquele jogo sujo, não vai ter a rasteira, não vai ter o golpe, né? O deputado vai ter que se posicionar claramente diante do governo e diante da sociedade. Então, todos os segmentos da sociedade, eu achei muito bom acontecer esse fato, porque logo em seguida veio a resposta, né? Teve que dar uma resposta. Agora, o que eu penso é que tem que renovar a Câmara Federal, tem que renovar a política nacional, as câmaras de vereadores, a Assembleia Legislativa, digo com muita clareza, sem problema, não. Tem que renovar, porque as pessoas que foram eleitas, elas estão eleitas no modelo viciado da política brasileira. Tem que ter a reforma política, né, os financiamentos de campanha tem que ser tratado. Por quê? Porque a maioria absoluta que está lá foi eleito, financiado por empresas, por ONGs, por sindicatos, por associações. É um corporativismo que funciona. Então, tem que renovar, colocar gente nova na Câmara Federal, gente que tenha compromisso, que tenha a mente aberta e que não queira apenas o seu bem, mas que queira o bem de todos. Agora, a polêmica. Muitos senadores já balizados na decisão da Câmara de acabar com o voto secreto, acreditam que seria essencial manter o voto secreto para a análise dos vetos do presidente da República, no caso agora, né, da presidente da República, Dilma. Em virtude de que, com o voto secreto na análise de vetos, isso permita que até os aliados do governo, com a sua consciência, votem contra o Executivo, como aprovado pelo Senado em outra proposta que tramita na Câmara também. O que o senhor pensa disso, de se manter o voto secreto nas questões dos vetos? Discordo. Tem que mostrar a cara.
Tem que mostrar a cara. Mas aí o político tem que o mostrar senador, a cara. poxa vida, eu tenho a minha consciência que diz que eu tenho que derrubar o veto do presidente, mas eu tenho medo da retaliação. E aí? Alan, essa é a questão. Se você está num partido, tem que ter o fortalecimento dos partidos, aí passa por um trabalho de conscientização, não do Senado, mas da população. Porque se você é do PSDB, como é que você vai votar com o governo? Não, porque minha consciência, você está numa agremiação partidária. Ela tem postura, ela tem ideologia, ela precisa ser respeitada nesse aspecto. Se você, aí é que entra a coisa importante, é o convencimento. É o poder de convencimento da presidenta Dilma, do PT, do líder do PT no Senado. É o poder de convencimento de que é melhor para a nação brasileira. E ali, quando o voto é aberto, o próprio eleitor vai estar vendo a posição do seu deputado. Porque ele pode muito bem estar sendo beneficiado nas emendas ou em algum cargo do seu estado, e aí ele não quer mostrar a cara para o partido dele, ele vai ter que mostrar a cara. Comigo é 100% de transparência. Tá certo. Então, essa decisão deve repercutir para as demais Assembleias Legislativas, câmaras municipais. Mas falando da nossa Assembleia Legislativa, porque tanto bate-boca recentemente, é deputado brigando com deputado na tribuna, o que está acontecendo? Rapaz, é lamentável, Alan, é lamentável que... Mas não é a primeira vez. Eu, como repórter, que eu fui do Várias Jornal vezes Gazeta, você cobriu, né? do Jornal Tribuna, do Jornal Rio Branco, eu fui fazer as coberturas lá e a gente ainda colocava aquele versos, né? Aquele X assim, como luta de boxe, né? A gente fazia aquilo que era para dar manchete. Para o jornalista é excelente. É uma beleza, uma baixaria na Assembleia Legislativa. Mas ontem teve um desentendimento, o deputado Jamil se posicionou em defesa do governador, do que ele disse em relação à Polícia Federal, e o deputado Rocha não gostou da forma como ele se posicionou, talvez tenha usado alguma palavra que não agradou muito o deputado Rocha, só que a resposta do deputado Rocha, eu disse para ele na hora, falei, deputado, o senhor foi além da medida. O senhor foi além da medida. A gente na política usa uma expressão assim, você quer matar um mosquito com uma marreta de 20 quilos. É uma resposta dura demais no nível da agressão que praticamente não existiu. Então, não, mas ele disse que eu não tinha caráter, que a minha personalidade, não sei o que e tal, isso fere a minha honra. Quer dizer, se feriu a honra e a resposta vai ser naquele nível, não. Não. Então, eu acho que na mesma hora o presidente da Assembleia Legislativa mandou retirar aquelas palavras ali. Da taquigrafia. Da taquigrafia, né? Retira daí e tal, mas eu acho que acontece, a gente trabalha para não acontecer mais, porque o meu primeiro pronunciamento na Assembleia Legislativa, Alan, foi para que a gente tratasse das grandes questões do Estado, dos grandes problemas do Estado, que não transformasse a sagrada tribuna da Assembleia Legislativa num palanque político, que é o que vira. Bate do governo, defende o governo. Bate do governo, defende o governo. E muitas vezes as questões que envolvem o interesse do povo ficam de segundo lugar. Fica no segundo plano. Fica ali uma questão muito mais de imagem do parlamentar se projetar. Tem uma coisa, Alan, que eu acho ridículo. Você sabe da minha decisão, que já tomei, não sou candidato. Agora, quer dizer, você correr para fazer uma indicação, para apresentar um projeto, por mais inócuo, ineficiente que ele seja, eu vou fazer uma indicação de alguma coisa só para no final do ano, quando a imprensa for lá, aí disser, não, o deputado que mais trabalhou foi o que mais apresentou a indicação. Não é verdade. Uhum. Não é verdade, mas a própria imprensa trabalha para que isso seja verdade, não é? Tem deputado que não usa a tribuna, mas que trabalha o tempo todo. Uhum. Ele não usa a tribuna. Eu conheço um monte. Se a gente for relacionar aqui, quem usa a tribuna são poucos, que vão para o embate, que vão ali, que gostam, que são deputados de opinião. É diferente daquele deputado que trabalha, que vai no órgão, que vai na comunidade, que a sua casa está cheia de eleitores lá permanentemente. Infelizmente, a gente tem essa herança histórica do assistencialismo. Do assistencialismo é real, existe, não dá para negar. Uhum. Então, quer dizer, e outros já trabalham mais no embate. Então, eu acho que a gente precisa de muita consciência, muitas pessoas jovens têm que participar da política para renovar e oxigenar a política. Pergunta dos internautas para o deputado Astério Moreira. Daniel Cardoso. Deputado, o senhor é a favor da continuidade, olha de novo esse tema, deputado, da pensão para ex-governador? E quando será votado para o fim desta falta de respeito com os trabalhadores que contribuem 35 anos como manda a lei? É a opinião e a pergunta do Daniel Cardoso para o senhor, deputado. Eu já me posicionei no programa, na tribuna, na imprensa, a esse respeito. O Supremo Tribunal Federal está na mão do ministro Joaquim Barbosa,
a decisão, porque não é só para o Acre, é para todos os estados. A ação direta de inconstitucionalidade da OAB. Da OAB. Essa é a matéria parece nacional. Ou é de São Paulo ou é do Paraná. É de São Paulo, do estado do Paraná. Parece que é de São Paulo, da OAB de São Paulo. E essa...